Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de Excel. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e agora a gente vai dar continuidade aos nossos estudos de Excel, mostrando algumas praticidades na hora de digitar dados. São aquelas pequenas dicas que vão facilitar o seu dia a dia e te ensinar algumas coisas interessantes para colocar nas suas planilhas. E antes de começar essa aula, apenas relembrando a você que a gente tem um sistema de apoio dos nossos gafanhotos. Então, acessando aqui, apoia.me/curso em vídeo, aqui você vai poder fazer a sua colaboração para continuar recebendo essas aulas montadas especialmente para você e disponibilizada gratuitamente pelo YouTube. A nossa estrutura custa uma grana, os nossos editores custam uma grana, tudo isso custa muito dinheiro. E esse projeto só pode ser mantido gratuitamente com a ajuda de vocês. Mas vamos parar de conversa e vamos direto para a aula. Abre o seu Excel, porque você tem coisa para digitar. Então eu já estou aqui dentro do Excel e eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma planilha onde eu vou colocar uma lista de municípios e a sua respectiva população. Certo? Então eu vou colocar aqui o município, por exemplo, o município de São Paulo e vou colocar a população dele aqui. Então está digitado aqui, São Paulo, a cidade de São Paulo tem 12.038.175 habitantes. A primeira coisa que você já deve estar percebendo é que ler esse número é um pouco complicado. Você não sabe onde é que coloca o milhão, onde é que coloca, centena de milhar, dezena de milhar. Isso porque a gente não colocou aqueles separadores de ponto. Eu vou te ensinar agora como faz essa formatação. Para formatar um número, você vai colocar assim, seleciona a célula que você quer formatar, vem aqui em cima e você tem alguns formatos prontos, geral, número, moeda, contábil, data abreviada, data completa, hora, porcentagem, fração, científico e texto. Então, você tem alguns formatos padrões. Se você quiser, você pode clicar aqui em mais formatos e essa janela vai abrir. Se você quiser abrir essa janela bem mais rápido, seleciona a célula que você quer formatar, pressiona Ctrl 1. Pressionando Ctrl 1, essa tela vai ser aberta. O que nós vamos fazer aqui é formatar esse número com seus pontos decimais. Então, vou selecionar, pressionar Ctrl 1, vou escolher aqui número, não tem casas decimais, então é 0 casas decimais, né? Se eu colocar, 2 casas decimais, ele vai ficar assim, 12 milhões,00, então você não tem fração de pessoas, nesse nosso caso, né? Então, eu vou abrir de novo aqui Ctrl 1, ou então você vem aqui, e clica nesse botãozinho aqui, também vai abrir a tela do mesmo jeito. Então, eu vou vir aqui e vou botar 0 casas decimais e vou usar o separador de 1000. Então, clicando aqui, OK, agora fica muito mais fácil de visualizar. E você pode formatar muito mais do que números. Vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, aqui, vou colocar, 400. Esse 400, se eu colocar, por exemplo, 400,00, ele vai ficar 400. Mas eu quero os ,00. Aí você faz o seguinte, você pode vir aqui formatar como número, que ele já bota 2 casas decimais. Se você quiser mais uma casa decimal ou menos uma casa decimal, você pode formatar como eu te mostrei aqui, vindo aqui, por exemplo, 3, 4 casas decimais. Ele ficou com 4 casas. Mas se você quiser aumentar ou diminuir, você também pode clicar nesses botões aqui, Esse daqui aumenta casas decimais, esse aqui diminui casas decimais. Eu vou botar lá com 2 casas. Então, esses 2 botões aqui, eles aumentam e diminuem casas decimais. Se você quiser, você também pode formatar ele como uma porcentagem, ou você também pode formatar ele como uma moeda. Basta que você clique aqui. Se você quiser, você ainda pode escolher a moeda. Por exemplo, eu quero em euro. Eu quero numa moeda genérica aqui, Estados Unidos. Eu quero em dólar. Eu quero em Brasil. Se você quiser mais, você pode vir aqui em mais formatos. E aí você vem aqui e coloca o símbolo que você quiser. Tem um monte de símbolo de moeda aqui. Mas como não pode deixar de ser, o curso em vídeo te traz muito mais do que essas informações básicas. Eu vou te mostrar algumas teclas de atalho para você formatar um número que vão fazer você ganhar uma produtividade muito grande. Então vou colocar aqui, vou apagar esse número, vou colocar ele com a formatação geral aqui, vou colocar o número 220,45, por exemplo. É um número e ele colocou aqui com uma vírgula. Se você quiser, você pode formatar ele como número pressionando Ctrl Shift exclamação. Ele vai ser formatação de número. Percebe aqui em cima, está geral. Quando eu der Ctrl Shift exclamação, ele vai ficar como um número. Se no lugar da exclamação você pressionar Ctrl Shift cifrão ou 4, ele vai virar uma moeda. Então, 1 vira número, 4 vira moeda.
Se você pressionar o 5, Ctrl Shift 5, ele vira uma porcentagem. Se você pressionar Ctrl Shift 3, ele vai virar uma data. E se você pressionar Ctrl Shift 2, ele vira uma hora. Então vamos na sequência. Ctrl Shift 1, número. 2, hora. 3, data. 4, moeda. 5, porcentagem. Viu? É só você segurar Ctrl Shift e usar as teclas lá de cima do seu teclado. 1, 2, 3, 4 e 5. As formatações vão ser feitas de forma padrão. Se você quiser personalizar, aí você vai ter que apertar Ctrl 1, abrir a janelinha lá da formatação e aí fazer ela manualmente. Uma outra coisa que vai fazer você ganhar uma praticidade muito grande no seu dia a dia é configurar o tamanho dos seus dados dentro da planilha. Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um município São Paulo, coube direitinho. Agora eu vou botar São José do Rio Preto. Vou colocar uma população aqui, sei lá, 1, 2... Pronto. Tá aqui. Para que você tenha a mesma formatação desse número com o número de cima, vou botar mais um aqui. 42003 e... chutando números aqui. Então tá lá. Se você quiser a mesma formatação aplicada aqui para todos os outros, basta você fazer o seguinte. Vai para a célula que está formatada, clica aqui em cima nesse pequeno pincel, cliquei no pincel, e aí você vai selecionar agora, tá vendo? Ó, o cursor virou um pincelzinho. Vou selecionar todas as células que eu quero, soltei, e ele está com a mesma formatação da de cima. O mesmo serve para algumas células, por exemplo, aqui, ó. Vou selecionar as células de cima, vou pintar elas de cinza e a letra de branca. Então tem a formatação aqui. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, estado, e esse estado eu quero na mesma formatação do lado, eu seleciono uma célula que está formatada, clico no pincel e clico nas células, seleciono as células que eu quero. Então eu vou selecionar, sei lá, essas aqui, todas. Todas elas vão ficar com a mesma formatação. Mas você já deve ter percebido que quando eu coloquei aqui São José do Rio Preto, não coube na largura da célula. Vou te mostrar como faz essa configuração. Então olha só, se você vier aqui, ó, tá vendo? São José do Rio Preto não coube. Você vê aqui em cima que a célula está com os dados não se perderam, eles só não estão conseguindo ser exibidos, porque se eu exibisse aqui São José do Rio Preto, ele ia ficar sobreposto ao número que está aqui do lado. Se não tiver o número, ele escreve, certo? Mas tendo o número, ele não consegue preencher aqui. Uma das maneiras é você clicar aqui em cima, ó, e arrastar até ficar do tamanho suficiente. Se você quiser que fique do tamanho exato daqui, o suficiente para caber, é só você vir aqui nessa linha de divisão entre o A e o B e clicar 2 vezes. Ele vai ficar do tamanho proporcional para caber todos os dados máximos, certo? Mas você pode configurar a largura de uma coluna de maneira simples também. Você seleciona a coluna que você quer, vai na página inicial e aqui embaixo, ó, você clica em formatar. E você pode escolher a largura da coluna. A largura aqui está com 16,5. Eu quero com 20. Ok, ele está com 20. Se você quiser formatar 2 colunas ao mesmo tempo, do mesmo tamanho, então eu vou selecionar todas as colunas que eu quero. Então selecionei todas as colunas. Não adianta selecionar assim, ó. Não adianta selecionar assim. Você tem que selecionar a coluna inteira. Então vai selecionando aqui pelo cabeçalho. Então selecionei todas elas e eu quero formatar. E eu quero que todas fiquem com a largura, por exemplo, 16. Todas elas vão ficar com a largura 16. O mesmo também serve para a altura da linha. Você pode selecionar todas as linhas. Mais uma vez, não adianta selecionar dessa maneira. Você tem que vir aqui, ó, no cabeçalho da linha, que são os números, selecionar todas as linhas que você quer, vir aqui em formatar, a altura da linha, e aí você vai, sei lá, todos eles estão com tamanho 15. Vou botar tamanho 22. Então todas elas ficaram com tamanho 22. E outra coisa que você também pode fazer com as células é mesclar e dividir células. Vamos ver como é que isso funciona. Eu voltei aqui para o nosso estado anterior da célula, fui dando Ctrl Z até voltar para o estado anterior, e eu vou fazer o seguinte, eu quero um título para essa minha tabela aqui. Em cima da tabela eu quero um título. O que a gente tem que fazer aqui é adicionar uma linha. Para adicionar uma linha, você pode, pelo teclado, apertar Shift espaço, depois Ctrl Shift mais. Você adicionou uma linha. Outra maneira de fazer isso é você selecionar a linha que você quer, a inserção logo acima, então cliquei aqui e selecionei, ou você vai em Shift espaço, também seleciona, e vai na página principal e clica em inserir. Se você quiser, você ainda pode escolher o que inserir, clicando, em vez de clicar aqui nesse botão de inserir linha, você pode clicar nessa setinha aqui embaixo, que aí você quer inserir célula, inserir linha, inserir planilha, aí você faz a escolha aqui. Então eu inseri uma linha aqui em cima, mostrei várias maneiras. Aí vou colocar aqui, ó, levantamento populacional. Então tá lá.
Basicamente você está achando que levantamento populacional está nas colunas A e na coluna B, mas não. Se você digitar um número aqui, por exemplo, 3, ele corta aqui no canto. Se você não quiser que ele corte de maneira alguma, você pode selecionar as células, por exemplo, eu quero o título fique daqui até aqui, da coluna A até a coluna F. Então vou selecionar a célula, tá vendo? Eu selecionei só as células, não selecionei nem linha nem coluna. E eu clico aqui, ó, mesclar e centralizar. Agora eu tenho uma célula gigante, que é a célula A1, só que a A1 ela está mesclada de A até F. Então agora eu tenho uma célula. Se você quiser, você pode aumentar a letra aqui em cima, botar em negrito e tudo mais. Então agora eu tenho uma célula. Você vê que aqui, ó, embaixo eu tenho uma célula pequena, aqui em cima eu tenho uma célula grande. Se a qualquer momento você quiser desfazer essa mesclagem, basta clicar na célula que você criou para mesclar, o Excel vai lembrar que ela foi mesclada, então você vai ficar com esse cursor gigante. Aí você vem na página principal, em mesclar e centralizar, clica na setinha aqui no canto e escolhe desfazer mesclagem de célula. Automaticamente ele desfez. É que ele está centralizado aqui. Deixa eu colocar alinhado à esquerda. Aqui, ó, se eu centralizar ele fica meio bagunçado, né? Então tem que ficar alinhado à esquerda aqui. Agora eu tenho várias células, tá vendo? O levantamento populacional tem várias células. Vou fazer de novo a mesclagem, selecionei, e eu posso mesclar de várias maneiras. Mesclar e centralizar, mesclar através, mesclar células. Vou botar só mesclar células. Ele mesclou, mas não centralizou. Posso vir depois centralizar aqui. Outra forma de centralizar é você centralizar verticalmente. Então, o padrão é centralizado embaixo, mas você pode centralizar ao meio, vertical, ou na parte do topo da célula. Depende se ela vai ter altura suficiente para caber. Se você quiser, de forma similar, botar a altura da célula de um tamanho suficiente para caber o conteúdo, basta vir na divisória, clicar 2 vezes e a altura também vai ser configurada automaticamente. E aí, gostou dessa aula? Gostou das dicas que a gente preparou aqui? Na próxima aula, eu vou dar continuidade nessa mesma planilha, só que a gente vai adicionar mais coisas e a gente vai ver mais dicas para você ter ganhos de produtividade todas as vezes que você usar o Excel. Tão importante quanto aprender a utilizar o Excel é saber utilizar, ó, de forma inteligente. Mais uma vez eu queria te convidar para o seguinte, olha só, aqui embaixo, então você tem, inscreva-se no canal. Sempre que tiver uma aula nova, você vai ser avisado. Quando você é inscrito, se você estiver no computador, depois de se inscrever, do lado do botão de se inscrever, vai ser criada uma engrenagenzinha. Depois que você estiver inscrito no canal, vai criar uma engrenagem do lado. Clica nessa engrenagem e diz que você quer receber e-mails, que você quer receber notificações sempre que você tiver uma aula nova. Se você estiver usando o celular, mais importante ainda, tem um sininho do lado de se inscrever. Lá no canal aparece um sininho. Clica nesse sininho e também habilita todas as notificações. Você vai estar na sua casa, você vai estar no seu trabalho e você vai receber uma notificação. Olha só, o Curso em Vídeo lançou um curso novo. Sempre que tiver material, você vai ser avisado, vai ser um dos primeiros a ser avisados. Outra coisa que você pode fazer, ó, aqui você vê a playlist completa com todas as aulas do curso de Excel. Você acessar aqui em cima no izinho de interatividade, também tem acesso ao curso de Word. Se você quiser, aqui também em cima, tem um curso de programação. Você sempre quis criar um site ou aprender a programar? Vai aqui em cima, tem o curso de lógica de programação e o curso de HTML5 de construção de sites. Faz, porque você vai gostar pra caramba. E não precisa ter conhecimento técnico anterior. Basta sua força de vontade e o seu interesse em se aprofundar no ramo da computação. Então é isso, pequeno gafanhoto. Na próxima aula a gente volta com mais informações, mais dicas, mais teclas de atalho e mais funcionalidades e você vai aprender Excel. Um forte abraço e até a próxima!